Quando as equipes de morteiro americanas desembarcaram na Itália em setembro de 1943, elas carregavam o mesmo manual tático que toda a tripulação de morteiro havia usado desde a Primeira Guerra Mundial. A doutrina era simples e havia funcionado por décadas. Você montava seu morteiro, olhava para o seu alvo e disparava projéteis sobre ele. Observação direta, linha de visão. Se você não conseguisse ver a posição inimiga, você se movia até conseguir. Era assim que os morteiros sempre operaram. Das trincheiras de Verdun aos desertos do norte da África, então eles viram as montanhas. A cordilheira dos Apeninos corta a Itália como uma espinha, e os alemães haviam fortificado cada pico, cada cume, cada face de penhasco impossível. Os comandantes americanos rapidamente perceberam que tinham um problema que nenhum manual de treinamento abordava. Sua equipe de morteiro estaria em um vale. O ninho de metralhadora alemão estaria 2.000 pés acima de você, aninhado atrás de uma formação rochosa na encosta oposta de uma montanha. Você, fisicamente, não conseguia vê-lo. Mover-se para mais perto não ajudava porque a própria montanha bloqueava sua visão. Subir a montanha para obter linha de visão significava arrastar tubos de morteiro de 60 libras por terreno quase vertical, enquanto franco-atiradores alemães o alvejavam. A 34ª Divisão de Infantaria aprendeu isso da maneira mais difícil em San Pietro Infine, em dezembro de 1943. Seu pelotão de morteiros se instalou nos vales abaixo do Monte Samocro, tentando apoiar as companhias de fuzileiros que subiam em direção às posições alemãs. Os observadores relataram bunkers inimigos atirando contra as tropas americanas. Mas quando as equipes de morteiro olhavam para cima, tudo o que viam era rocha e céu. Eles dispararam assim mesmo, adivinhando ângulos e cargas. A maioria dos projéteis explodiu inofensivamente contra faces de penhascos ou passou por cima, caindo em vales vazios além. Os poucos que caíram perto de posições alemãs o fizeram por pura sorte. Depois de 5 dias de luta, a 34ª Divisão havia sofrido mais de 1.000 baixas e seus morteiros tinham sido quase inúteis. A doutrina tradicional de morteiro pressupunha um terreno que era relativamente plano ou suavemente ondulado, onde você podia observar seu alvo de sua posição de tiro ou de um ponto a apenas algumas centenas de jardas de distância. O morteiro M, um de 81 milímetros, tinha um alcance máximo de cerca de 3.000 jardas e foi projetado para apoio direto a ataques de infantaria em campo aberto. Na França, durante a Primeira Guerra Mundial, você se posicionava atrás da sua linha de frente, observava as trincheiras inimigas com binóculos e ajustava o fogo com base no que via. No deserto do norte da África, o mesmo princípio se aplicava. Vastos alcances de visão significavam que você geralmente podia ver o que estava atirando, ou pelo menos ver a poeira que seus projéteis levantavam quando caíam. Mas as montanhas da Itália criaram zonas cegas por toda parte. Uma posição alemã poderia estar a apenas 800 jardas de distância em linha reta, mas separada de você por um cume de montanha que se elevava 1.500 pés. Você não conseguia ver por cima, você não conseguia ver através, e os alemães tinham posicionado deliberadamente suas linhas defensivas para explorar essas zonas cegas, colocando suas posições mais fortes em encostas opostas, onde os morteiros e a artilharia americanos não podiam observá-los por baixo. A doutrina tática da Wehrmacht chamava isso de posicionamento de encosta, Hangstelle, e transformava cada montanha em uma fortaleza. Em janeiro de 1944, após 3 meses de brutal guerra de montanha, as baixas americanas estavam aumentando e os ganhos de terreno eram medidos em jardas por semana. Oficiais estavam relatando o mesmo problema ao longo de toda a frente italiana. Nossos morteiros não conseguem atingir o que não podem ver, e eles não conseguem ver nada. Algo tinha que mudar ou a campanha italiana se arrastaria para um sangrento impasse. A solução exigiria descartar décadas de doutrina de morteiro e inventar uma maneira inteiramente nova de lutar. A resposta veio do tenente-coronel Russell W. Volkmann, que havia passado 1942 lutando contra forças japonesas nas Filipinas
e tinha observado como batedores indígenas subiam para terrenos elevados para dirigir o fogo de morteiro. Quando ele se juntou à 8ª Divisão de Infantaria, em treinamento para a Itália no início de 1944, ele impulsionou uma ideia radical: dividir a equipe de morteiro. Os atiradores ficam no vale, onde estão protegidos e podem se reabastecer. O observador sobe a montanha, onde ele pode realmente ver o alvo. O conceito não era inteiramente novo. A artilharia usava observadores avançados desde o final do século XVIII, mas os morteiros eram diferentes. Morteiros eram armas de infantaria orgânicas, a companhia de fuzileiros, projetadas para estar com as tropas que apoiavam. O objetivo principal era o fogo imediato e responsivo. Separar o observador da arma parecia violar a natureza fundamental das operações de morteiro, mas nada mais estava funcionando. O exército dos Estados Unidos começou a treinar observadores avançados, dedicados em fevereiro de 1944, no Centro de Treinamento de Infantaria em Nápoles. Estes não seriam soldados típicos. Um observador avançado tinha que ler mapas como um cartógrafo, calcular coordenadas como um matemático e se comunicar sob fogo como um operador de rádio. Ele também tinha que subir montanhas carregando um rádio de 30 libras, binóculos, mapas, uma bússola e muitas vezes um rifle. A aptidão física não era opcional. O sargento de Estado-Maior William Bradford, da 8ª Divisão de Infantaria, descreveu o processo de seleção em seu relatório pós-ação de março de 1944. De 40 voluntários de seu batalhão, apenas 12 passaram pelo curso de 2 semanas. A taxa de desistência não era sobre resistência, era sobre matemática. Os observadores avançados tinham que converter o que viam através dos binóculos em coordenadas de grade de 6 dígitos e então calcular a deflexão e a elevação que a equipe de morteiro precisaria para atingir aquele ponto a partir de uma posição que o observador nem conseguia ver. Errar um número e seus projéteis caíam sobre suas próprias tropas. O treinamento era brutalmente prático. Os observadores subiriam o Monte Vesúvio com seus rádios e então dirigiam fogo prático de equipes de morteiro, posicionadas na base que não podiam ver a área de impacto. O observador identificaria um alvo, digamos um semi-lagarta alemão abandonado na encosta norte, chamaria as coordenadas para os atiradores abaixo e então direcionaria o fogo para o alvo usando apenas comandos de rádio. Adicione 50, direita 20. A equipe de morteiro ajustaria, dispararia novamente e esperaria pela correção do observador. Levou dezenas de projéteis para desenvolver o ritmo. Em março de 1944, todo o regimento de infantaria americano na Itália tinha equipes de observação avançada integradas em seu pelotão de morteiro. A configuração típica era de um observador para cada 2 tubos de morteiro. Embora em combates pesados, você pudesse ter vários observadores trabalhando em diferentes setores. Os observadores se moviam com as companhias de fuzileiros durante os ataques, sempre tentando alcançar terrenos elevados, onde pudessem ver posições alemãs que permaneciam invisíveis para todos os outros. O soldado de primeira classe, Robert Kefir, foi um observador avançado da 91ª Divisão de Infantaria, e manteve um diário detalhado de seu trabalho durante abril de 1944, na área do Passo de Futa. Sua anotação de 18 de abril descreve subir para um posto de observação ao amanhecer, avistar uma posição de morteiro alemã atirando contra as tropas americanas por trás de um cume a 1.500 jardas de distância e radiografar as coordenadas de volta para sua tripulação de arma no vale abaixo. Eles não podiam ver os Krauts, e os Krauts não podiam vê-los, mas eu podia ver os dois, ele escreveu. Parecia que eu estava jogando xadrez com peças reais. Era exatamente isso. O observador avançado havia se tornado o elo essencial em um novo tipo de guerra, onde ver e atirar estavam separados por montanhas e milhas. O observador podia ver o alvo. A equipe de morteiro não podia. Entre eles estava uma conexão de rádio e um problema que se resumia à matemática pura. A tripulação precisava de 3 números para acertar qualquer coisa: deflexão, elevação e carga. Acertar esses 3 números
e seu projétil cai no alvo. Errá-los e você está desperdiçando munição ou matando seus próprios homens. A deflexão vinha primeiro. O morteiro M1 tinha um mecanismo de travessia marcado em milésimos, uma medida angular militar em que 6.400 milésimos equivalem a um círculo completo. O atirador ajustava seu tubo de morteiro para 0 milésimos, apontando para um ponto de referência, geralmente uma característica do terreno distinta que todos pudessem identificar, como uma árvore solitária ou um edifício destruído. Quando o observador radiografava as coordenadas do alvo, o centro de direção de fogo plotava tanto a posição do morteiro quanto a posição do alvo em um mapa quadriculado, e então calculava o ângulo entre o ponto de referência e o alvo. Se o alvo estivesse a 847 milésimos no sentido horário, a partir do ponto de referência, o atirador faria a travessia de seu tubo exatamente 847 milésimos para a direita. A matemática ficava mais complexa com a elevação. Um morteiro de 81 milímetros podia disparar em ângulos entre 45 e 85 graus, e escolher o ângulo certo dependia do alcance e dos obstáculos. As tabelas de alcance do M1, impressas em cartões que todo atirador carregava, mostravam que para atingir um alvo a 200 jardas de distância, você poderia usar 67 graus de elevação com a carga 4 ou 52 graus com a carga 6. O ângulo mais alto significava uma trajetória mais íngreme que podia passar por cima de cumes próximos, enquanto o ângulo mais baixo dava a você um arco mais plano que era mais rápido, mas poderia atingir um obstáculo intermediário. É aqui que ficava complicado. Nas montanhas, seu mapa mostraria o alvo a 1.200 jardas de distância horizontal. Mas e se esse alvo estivesse também 400 pés mais alto em elevação do que sua posição de morteiro? Você não estava realmente atirando a 1.200 jardas. Você estava atirando subindo uma encosta. A distância real em linha de visão era maior, talvez 1.280 jardas. O cabo de direção de fogo. James Chan, da 10ª Divisão de Montanha, descreveu esse cálculo em um memorando de treinamento de março de 1944. Nós usaríamos o teorema de Pitágoras. Distância horizontal ao quadrado mais distância vertical ao quadrado é igual a distância real ao quadrado. Cada missão nas montanhas exigia esse cálculo. A seleção da carga determinava quanto propelente lançaria o projétil. O M1 usava cargas incrementais, pequenos sacos de tecido com pólvora que se prendiam à base do projétil de morteiro. Carga 1 era a potência mínima para alvos próximos. Carga 6 era o máximo para alvos distantes. As tabelas de alcance diziam qual carga usar para qual distância, mas a altitude mudava tudo. O ar mais rarefeito em elevações mais altas significava menos resistência. Assim, um projétil disparado com a carga 4 ao nível do mar viajaria mais longe do que as tabelas previam quando disparado de uma posição de montanha a 3.000 pés de elevação. Tripulações experientes aprenderam a subtrair cerca de 50 jardas de alcance para cada 1.000 pés de altitude. Então vieram as variáveis climáticas. A temperatura afetava a taxa de queima do propelente. A mesma carga em condições de congelamento produzia menos velocidade do que em clima quente. O vento desviava os projéteis, e os ventos de montanha eram caóticos, rodopiando em diferentes direções em diferentes altitudes. Um projétil disparado subindo um vale poderia encontrar um vento cruzado a 500 jardas de altitude que não existia ao nível do solo. Os observadores tinham que estimar a velocidade e a direção do vento na altitude do alvo e radiografar correções. O caderno de direção de fogo do sargento técnico Arnold Fitzgerald, da luta no Rio Rápido em janeiro de 1944, mostra um cálculo típico. Coordenadas de grade do alvo 8, 9, 2, 4, 3, 7. Posição do morteiro 8, 8, 9, 4, 3, 3. Ele calculou a deflexão em 4.040 milésimos a partir do ponto de referência. Alcance de 1.340 jardas com 280 pés. Ganho de altitude, distância real 1.380 jardas. Ele selecionou a carga 5
com 61 graus de elevação. O primeiro projétil caiu 40 jardas além. O observador radiografou. Diminua 40. Fitzgerald reduziu a elevação em 2 graus. O segundo projétil atingiu. Todos esses cálculos não significavam nada se o observador não pudesse comunicá-los. Um observador avançado sentado no pico de uma montanha, observando posições alemãs, era inútil, a menos que pudesse obter informações precisas para as equipes de tiro abaixo. No início de 1944, o Exército dos Estados Unidos emitiu um rádio que tornaria o fogo de morteiro indireto realmente possível, o SCR-300. O rádio 300 do Corpo de Sinalização pesava 38 libras com sua bateria e podia transmitir comunicações de voz até 3 milhas em condições ideais. Nas montanhas, condições ideais não existiam. O SCR-300 operava em frequências FM entre 40 e 48 MHz, o que significava que funcionava por transmissão em linha de visão. Ondas de rádio nessas frequências não ricocheteiam na atmosfera, nem dobram em torno de obstáculos. Elas viajam em linhas retas. Se uma montanha bloqueasse o caminho entre o observador e a equipe de morteiro, o sinal morria. É por isso que os observadores avançados sempre tentavam alcançar o terreno mais alto possível. O sargento de Estado-Maior Donald Pierce, da 8ª Divisão de Infantaria, explicou o desafio de posicionamento em seu relatório de abril de 1944. Eu precisava ver o alvo e ter linha de visão para minha equipe de tiro. Às vezes, isso significava subir 200 pés extras além de onde eu podia ver os Krauts, apenas para fazer meu sinal de rádio passar por cima do cume entre mim e meus rapazes. O alcance da comunicação de rádio podia cair de 3 milhas para 300 jardas se o terreno interferisse. Os rádios funcionavam com baterias BA-70, que duravam cerca de 12 horas de uso contínuo, talvez 24 horas se você fosse cuidadoso. Em condições de inverno, a vida útil da bateria caía para 8 horas, porque o frio reduzia a eficiência química. Os observadores carregavam baterias sobressalentes, mas cada bateria pesava 3 libras. Carregue 4 sobressalentes e você teria adicionado 12 libras às 38 que já estava arrastando montanha acima. Cálculos de peso tornaram-se cálculos de sobrevivência. Os alemães sabiam que os observadores avançados americanos usavam rádios e os caçavam agressivamente. O equipamento de localização por direção de rádio podia localizar um radiotransmissor a algumas centenas de jardas, e os franco-atiradores alemães eram treinados para observar as distintas antenas chicote do SCR-300. Em entrevistas pós-ação, múltiplos observadores relataram ter sido alvejados, minutos depois de iniciar as transmissões de rádio. O soldado de primeira classe, Leonard Shaw, da 8ª Divisão de Infantaria, descreveu ter sido imobilizado por fogo de franco-atirador no Monte Batalha em setembro de 1944, enquanto tentava chamar missões de fogo. Eu acionava o microfone, dava minhas coordenadas e imediatamente projéteis estalavam perto da minha cabeça. O franco-atirador sabia o que aquele rádio significava. Então os observadores desenvolveram protocolos de comunicação que minimizavam o tempo de transmissão. Em vez de trocas conversacionais, eles usavam códigos de brevidade padronizados. Uma missão de fogo típica soaria assim: Missão de fogo grade 847293 Infantaria em aberto, ajustarei. Câmbio. A equipe de tiro confirmaria disparo câmbio, significando que haviam disparado. O observador observaria o impacto e responderia com uma correção. Direita 50. Adicione 75. Câmbio. A troca inteira poderia durar 30 segundos de tempo de transmissão, mas erros na comunicação de rádio matavam pessoas. Durante o avanço em Anzio, em maio de 1944, um observador avançado da 34ª Divisão de Infantaria chamou uma missão de fogo e transpôs 2 dígitos em sua coordenada de grade. Ele disse grade 892437 quando queria dizer grade 829437. Isso é uma diferença de 6.000 metros. Seu pelotão de morteiro disparou 6 projéteis nas coordenadas erradas antes que o observador percebesse seu erro.
Esses 6 projéteis caíram em uma área de retaguarda onde engenheiros americanos estavam limpando minas. 2 engenheiros morreram e 4 ficaram feridos porque um número foi trocado durante uma transmissão de rádio. A pressão sobre os observadores avançados era imensa. Você está em uma montanha sob fogo inimigo, usando um rádio que pode falhar ou atrair franco-atiradores, chamando correções para morteiros que você não pode ver, tentando acertar alvos que estão matando seus amigos. E cada número que você transmite tem que ser perfeito. Monte Cassino foi onde a teoria se tornou prova. O antigo mosteiro ficava no topo de uma montanha de 1.700 pés, dominando o Vale do Liri, e os alemães tinham transformado todo o maciço em uma fortaleza. As defesas da linha Gustav incluíam bunkers explodidos em rocha sólida, posições de metralhadora com campos de fogo entrelaçados e observadores de artilharia que podiam ver cada movimento americano através do chão do vale. Os aliados precisavam tomar Cassino para avançar sobre Roma e precisavam desesperadamente. A primeira batalha de Cassino começou em 17 de janeiro de 1944, quando a 34ª Divisão de Infantaria atacou as encostas. Seu pelotão de morteiros se instalou no vale perto do Rio Rápido, e imediatamente as tripulações perceberam que não podiam ver nada que precisavam atingir. Posições alemãs estavam em encostas opostas, atrás de cumes dentro de cavernas. Os observadores avançados subiram com as companhias de fuzileiros, escalando para posições onde podiam finalmente ver o que precisava morrer. A equipe de observação do 2º Tenente Frank Merchant, do 168º Regimento de Infantaria, estabeleceu um posto de observação na colina 56 em 24 de janeiro, dando-lhes uma vista dos bunkers alemães na face norte do Monte Castalone. Não eram fortificações de campo. Eram estruturas de concreto reforçado com paredes de 3 pés de espessura, construídas na encosta da montanha, com apenas suas fendas de tiro visíveis. Merchant podia vê-los claramente de sua posição. As equipes de morteiro, 2.000 jardas atrás dele no vale, não podiam vê-los de forma alguma. Merchant radiografou as coordenadas para um complexo de bunkers na referência de grade 8, 7, 3, 4, 5, 1, 2. O centro de direção de fogo calculou a deflexão e a elevação, levando em conta a diferença de altitude de 900 pés entre as armas e o alvo. Às 14h35, o primeiro projétil de alcance foi disparado. Merchant viu-o cair 75 jardas aquém e à esquerda. Adicione 75, esquerda 50, ele transmitiu. A tripulação ajustou. O segundo projétil atingiu a 20 jardas. Fogo para efeito. 4 morteiros começaram o fogo sustentado, disparando projéteis diretamente no complexo de bunkers. Após 37 projéteis, os alemães pararam de atirar daquela posição. Isso estava acontecendo em toda a frente de Cassino durante o final de janeiro e fevereiro. O pelotão de morteiro da 36ª Divisão de Infantaria estava atingindo postos de observação alemães que não podiam ver na colina do mosteiro. As equipes de morteiro equipadas com armas americanas da 4ª Divisão Indiana estavam destruindo pontos fortes alemães no ponto 593, usando correções de observadores posicionados na colina do castelo. O sistema funcionou porque os observadores podiam ver o que os atiradores não podiam. O sargento técnico Karl Zimmermann, do 133º Regimento de Infantaria, manteve registros detalhados da eficácia de seu pelotão de morteiro durante fevereiro de 1944. Antes de implementar o sistema de observador avançado, seus 4 tubos tinham uma média de 16 projéteis por alvo confirmado atingido, principalmente sorte e fogo de saturação. Após integrar observadores treinados, isso caiu para 4,2 projéteis por acerto. Eles estavam usando menos munição e matando mais alemães. Em 11 de fevereiro, seu pelotão engajou 23 posições alemãs separadas durante um período de 7 horas, todas elas invisíveis da linha de tiro, todas destruídas ou neutralizadas usando ajustes radiografados. Os alemães notaram.
Relatórios de batalha da Wehrmacht de fevereiro de 1944, capturados após a guerra, mencionavam repetidamente o fogo de morteiro americano preciso e inexplicável de posições sem observação. Um relatório da 1ª Divisão de Paraquedistas, datado de 18 de fevereiro, afirma: o fogo de morteiro inimigo continua a atingir posições defensivas com alta precisão, apesar da ocultação completa das posições inimigas no vale. O contrafogo é ineficaz, pois os morteiros americanos se deslocam após cada missão. A destruição do próprio mosteiro de Cassino, em 15 de fevereiro de 1944, veio de bombardeiros pesados, mas as semanas de luta que se seguiram mostraram o quão eficaz o sistema de morteiro indireto havia se tornado. Durante a 3ª Batalha de Cassino, em março, equipes de morteiro americanas e aliadas dispararam mais de 75.000 projéteis em alvos que nunca observaram diretamente. Observadores avançados dirigiram cada missão, ajustando o fogo para posições alemãs que tinham sido consideradas intocáveis apenas 4 meses antes. O sargento de Estado-Maior Raymond Parker, do 351º Regimento de Infantaria, resumiu em seu relatório pós-ação de maio de 1944. Nós provamos que você não precisa ver o inimigo para matá-lo. Você só precisa de alguém que possa vê-lo e de um rádio que funcione. Os relatórios de interrogatório contam a história melhor do que qualquer relatório pós-ação americano poderia. Quando oficiais de inteligência aliados interrogaram soldados alemães capturados nas batalhas de Cassino, a mesma confusão apareceu repetidamente. Um cabo do 3º Regimento de Paraquedistas, capturado em 23 de março de 1944, disse aos seus interrogadores: estávamos em um bunker na encosta oposta. Os americanos no vale não podiam nos ver. Disso tínhamos certeza. No entanto, seus morteiros caíram diretamente em nossa posição. Não fogo aleatório, acertos precisos. Não conseguimos entender como. Essa confusão subiu a cadeia de comando alemã. Uma avaliação de batalha do general-tenente Fridolin von Senger und Etterlin, comandante do 14º Corpo Panzer, defendendo Cassino, notou em abril de 1944 que a precisão do morteiro americano havia excedido o que a análise do terreno sugeria ser possível. A doutrina alemã presumia que se você não pudesse ver o inimigo não poderia efetivamente alvejar você. Os americanos haviam quebrado essa suposição, e o planejamento defensivo alemão não tinha se atualizado. O Oberschütze Klaus Becker, da 71ª Divisão de Infantaria, capturado perto de Arno em maio de 1944, descreveu a experiência de sua unidade aos interrogadores aliados. Sua equipe de metralhadora havia sido posicionada em uma caverna natural na encosta norte do Monte Scáforo, completamente invisível das posições americanas abaixo. Nós nos sentíamos seguros lá, ele disse. Nenhum americano podia ver nossa posição. Mas em 17 de maio, projéteis de morteiro começaram a cair na entrada de nossa caverna. Não fogo de busca, alvo direto. 3 projéteis muito próximos uns dos outros. Tivemos que abandonar a posição. Nunca entendemos como eles sabiam que estávamos lá. A resposta, é claro, era que um observador avançado americano em um pico diferente os tinha visto perfeitamente. Soldados alemães começaram a relatar avistamentos de tropas americanas em posições expostas em terrenos altos, sempre carregando rádios com antenas longas. Franco-atiradores da Wehrmacht receberam ordens de priorizar esses alvos, mas os americanos haviam aprendido a posicionar seus observadores em locais protegidos com boa cobertura. Uma diretiva da 1ª Divisão de Paraquedistas alemã, datada de 3 de abril de 1944, instruía: equipes de observação avançada inimigas equipadas com aparelho de rádio estão dirigindo o fogo de morteiro. Essas equipes devem ser eliminadas para reduzir a eficácia do morteiro. A diretiva reconheceu que os alemães haviam identificado o sistema, mas então era tarde demais para importar. O Hauptmann Ernst Weber comandava uma companhia na 44ª Divisão de Infantaria e foi capturado durante o avanço em Anzio, no final de maio de 1944.
Sua transcrição de interrogatório inclui uma admissão notável. Sabíamos que os americanos estavam usando observadores equipados com rádio, mas não podíamos acreditar que pudessem calcular dados de tiro com precisão sem observação direta da linha de tiro. Assumimos que o fogo deles seria impreciso. Não foi impreciso, foi muito preciso. Isso não era o que esperávamos das tropas americanas. Esse último comentário reflete um erro de cálculo alemão mais amplo. A doutrina tática da Wehrmacht, em 1944, ainda presumia que as forças americanas eram mal treinadas e dependiam de superioridade material em vez de habilidade tática. O sistema de fogo de morteiro indireto provou que essa suposição estava errada. Não se tratava de ter mais equipamento. Tratava-se de táticas inovadoras, executadas por especialistas bem treinados trabalhando em conjunto. As tentativas alemãs de combater o sistema falharam em sua maioria. Eles tentaram bloquear as frequências de rádio americanas, mas a transmissão FM do SCR-300 era mais difícil de bloquear do que os sistemas AM. Eles aumentaram o contrafogo de bateria, mas as equipes de morteiro americanas haviam aprendido a se deslocar imediatamente após as missões de tiro, tornando o trabalho de contrabateria quase impossível. Eles tentaram infiltrar franco-atiradores para caçar observadores avançados, mas os observadores operavam com proteção de infantaria e eram difíceis de isolar. Um boletim tático alemão de junho de 1944, capturado perto de Grosseto, incluía esta avaliação. A doutrina americana de fogo de morteiro indireto representa uma inovação tática significativa. Nenhuma contramedida eficaz foi identificada. As unidades devem presumir que todas as posições são observáveis, independentemente do mascaramento do terreno. Os alemães haviam adaptado sua doutrina para aceitar uma realidade que ainda não lhes agradava totalmente. Os americanos podiam atingir o que não podiam ver, e não havia muito que alguém pudesse fazer a respeito. No verão de 1944, o que havia começado como uma solução experimental na Itália tornou-se procedimento operacional padrão para toda a unidade americana enfrentando o terreno montanhoso. As técnicas não ficaram na Itália. Elas se espalharam por todos os teatros europeus, onde as montanhas criavam problemas de fogo cego. A 3ª Divisão de Infantaria levou táticas de morteiro indireto para o sul da França durante a Operação Dragão em agosto de 1944. Quando atingiram os Alpes Marítimos e as montanhas de Vosges, seu pelotão de morteiro já sabia como operar com observadores separados. A 36ª Divisão de Infantaria, testada em Cassino, levou a mesma doutrina para os Vosges em outubro. Quando as forças americanas estavam lutando nas montanhas de Vosges em direção ao Reno, todo o regimento de infantaria tinha observadores avançados treinados no sistema italiano. O terreno nos Vosges não era tão dramático quanto os Apeninos italianos. Os picos tinham em média 2.000 a 3.000 pés em vez de 5.000, mas as florestas densas criavam os mesmos problemas de observação. Posições alemãs aninhadas em linhas de árvores em encostas opostas eram invisíveis das posições de tiro americanas nos vales abaixo. A 100ª Divisão de Infantaria, lutando nos Vosges em novembro de 1944, relatou que 73% de suas missões de morteiro foram conduzidas sem observação direta do alvo. Observadores avançados eram essenciais. A Escola de Infantaria do Exército dos Estados Unidos, em Fort Benning, atualizou seu currículo de treinamento de morteiro em setembro de 1944 para tornar a doutrina de fogo indireto o método de instrução primário, relegando o fogo direto a uma técnica secundária para situações especiais. O novo Manual de Campo FM 7-90, publicado em outubro de 1944, dedicou 40 páginas aos procedimentos de observador avançado e cálculos de fogo indireto. O tempo de treinamento para as tripulações de morteiro aumentou de 3 semanas para 5 semanas para acomodar as habilidades técnicas adicionais necessárias. A 10ª Divisão de Montanha representou a maturação completa da doutrina. Formada especificamente para a guerra de montanha e treinada em Camp Hale, Colorado, a 9.200 pés de altitude,
A 10ª integrou táticas de fogo indireto desde o primeiro dia de treinamento. Seu pelotão de morteiro treinou com observadores avançados nas Montanhas Rochosas durante 1943 e 1944, aperfeiçoando a coordenação antes de serem mobilizados para a Itália em janeiro de 1945. Quando a 10ª Divisão de Montanha atacou posições alemãs nos Apeninos do Norte em fevereiro e março de 1945, sua eficácia de morteiro foi extraordinária. Durante o assalto a Cumi Riva em 18 e 19 de fevereiro, observadores avançados dirigiram fogo de morteiro para posições alemãs a partir de picos que os observadores haviam escalado à noite. As equipes de tiro estavam em vales a 4 milhas de distância e não podiam ver nada além de montanhas. A operação foi bem sucedida, em parte porque as posições alemãs que deveriam ter sido invulneráveis foram destruídas por morteiros atirando às cegas. A análise estatística da sede do Vetucorpo em março de 1945 mostrou que a eficácia do morteiro, medida em projéteis gastos por alvo neutralizado, havia melhorado em 68% desde janeiro de 1944. O tempo médio desde a solicitação do observador até os primeiros projéteis no alvo havia caído de 12 minutos para menos de 4 minutos. Não foram melhorias menores. Foi uma transformação fundamental em como os morteiros operavam. As forças britânicas e canadenses operando na Itália adotaram táticas semelhantes após observar os métodos americanos. A 78ª Divisão de Infantaria Britânica integrou equipes de observação avançada em seu pelotão de morteiro na primavera de 1944. Unidades canadenses lutando no Vale do Liry implementaram o sistema em maio de 1944. No final da campanha italiana, o fogo de morteiro indireto com observadores separados havia se tornado doutrina aliada, não apenas americana. Forças francesas equipadas com armas americanas, após a Operação Dragão, receberam treinamento em métodos de fogo indireto de instrutores do Exército dos Estados Unidos em setembro e outubro de 1944. A 1ª Divisão de Infantaria Francesa usou essas táticas durante seu avanço pelos Vosges e, mais tarde, nos Passos Alpinos, perto da fronteira italiana, em abril de 1945. Quando a Alemanha se rendeu em maio de 1945, o fogo de morteiro cego não era mais experimental ou inovador. Era apenas como os morteiros funcionavam na guerra de montanha. Um sistema inventado por desespero nos vales italianos havia se tornado doutrina fundamental em todo o exército aliado lutando na Europa. Os princípios que aquelas equipes de morteiro da Segunda Guerra Mundial desenvolveram não desapareceram após 1945. Eles se tornaram a base para todos os sistemas de fogo indireto que se seguiram. Quando o Exército dos Estados Unidos reescreveu sua doutrina de artilharia e morteiro na década de 1950, o observador separado e os cálculos de fogo cego permaneceram centrais. A tecnologia melhorou, mas o conceito fundamental permaneceu exatamente o mesmo. A Coreia provou a durabilidade dos sistemas. Quando as forças americanas lutaram nas montanhas coreanas, em 1950 e 1951, elas encontraram os mesmos problemas de observação que os picos italianos haviam criado. Observadores avançados subiram cumes para localizar posições norte-coreanas e chinesas em encostas opostas. Radiografaram coordenadas para equipes de morteiro em vales protegidos e dirigiram fogo cego para alvos que os atiradores nunca viram. O rádio SCR-300 havia sido substituído por modelos mais novos, mas o emprego tático era idêntico ao que havia funcionado em Monte Cassino. O Vietnã introduziu a Copa da Selva, que criou problemas de observação tão graves quanto as montanhas. Observadores avançados não conseguiam ver através da floresta de copa tripla do nível do solo, então eles operavam a partir de topos de colinas ou até mesmo de helicópteros, dirigindo fogo de morteiro e artilharia para posições inimigas ocultas abaixo. Os métodos de cálculo foram refinados. Os rádios eram mais leves e mais confiáveis, mas a doutrina remonta diretamente à Itália
de 1944. A tecnologia moderna aprimorou o sistema sem substituí-lo. Os telêmetros a laser eliminaram alguns dos cálculos manuais de distância que os observadores da Segunda Guerra Mundial faziam com mapas e bússolas. Um observador avançado no Afeganistão em 2007 podia apontar um laser para uma posição do Talibã, obter uma leitura instantânea das coordenadas de grade e transmiti-la digitalmente para a linha de tiro. Mas a relação fundamental permaneceu inalterada. Observador vê o alvo, atirador não. O fogo preciso acontece de qualquer maneira. O GPS adicionou uma precisão que os observadores de 1944 mal podiam imaginar. Uma equipe de morteiro moderna sabe sua posição exata dentro de 10 metros, e o computador de direção de fogo calcula a deflexão e a elevação automaticamente. Mas alguém ainda tem que ver o alvo e alguém ainda tem que ajustar o fogo para ele. A matemática ficou mais rápida, não diferente. Um morteiro de 81 milímetros no Vale de Korengal em 2009 ainda estava disparando em trajetórias parabólicas calculadas a partir da entrada do observador, atingindo posições do Talibã que a equipe de tiro não podia ver, usando princípios desenvolvidos 65 anos antes. As guerras no Iraque e no Afeganistão viram equipes de morteiro americanas engajando alvos em terrenos montanhosos que pareceriam familiares aos veteranos da campanha italiana. Observadores avançados da 10ª Divisão de Montanha, a mesma divisão que havia aperfeiçoado o fogo indireto nos Apeninos do Norte em 1945, operaram nas montanhas do leste do Afeganistão nos anos 2000, usando descendentes doutrinários diretos dos métodos de seus predecessores. A tecnologia em suas mãos era avançada além de tudo que os soldados da Segunda Guerra Mundial poderiam ter imaginado, mas o conceito tático era idêntico. O Manual de Campo 320 e 290, o manual de morteiro atual do Exército dos Estados Unidos, publicado em 2011, dedica seu capítulo mais longo a procedimentos de fogo indireto e operações de observador avançado. O diagrama que mostra a separação observador-atirador e as fórmulas para calcular os dados de tiro são mais sofisticados do que as versões de 1944. Mas um sargento de morteiro de Monte Cassino poderia ler o manual moderno e reconhecer tudo nele. O núcleo não mudou porque não precisava mudar. A solução que aquelas tripulações desesperadas inventaram nas montanhas italianas estava fundamentalmente correta. As modernas munições guiadas de precisão e os ataques dirigidos por drones representam a evolução final da separação ver-atirar que as equipes de morteiro da Segunda Guerra Mundial foram pioneiras. Quando um operador de drone em Nevada dirige um míssil para um alvo na Síria, o princípio é o mesmo. O observador e a arma estão separados, às vezes por milhares de milhas em vez de milhares de jardas, mas o conceito permanece idêntico. Alguém vê o alvo, outra pessoa entrega o fogo. A matemática e a comunicação fazem funcionar. Aquelas equipes de morteiro na Itália durante 1944 não estavam apenas resolvendo um problema tático imediato. Elas estavam inventando o futuro da guerra indireta, criando métodos que definiriam as operações militares pelos próximos 80 anos e contando. Cada missão de artilharia, cada ataque de morteiro, cada arma de precisão entregue por um operador que não pode ver a arma, tudo isso descende daquelas equipes que aprenderam a matar o que não podiam ver.